Bem-vindos a este Free Running especial com Cláudia Pereira. Em primeiro lugar, Cláudia, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje connosco. O Free Running é uma atividade que nós fazemos já há vários anos e é uma atividade que se destina à promoção da atividade física, neste caso concreto da corrida em particular, como uma das formas mais simples de fazermos atividade física, porque não precisamos de nenhum equipamento especial, não precisamos de nenhuma equipa, podemos fazê-lo com amigos ou podemos fazê-lo sozinho e também não precisamos de nenhum sítio específico. Neste momento estamos aqui na pista do Complexo Desportivo de Lousada, que é um sítio ótimo para praticar atletismo, mas não precisamos de um equipamento deste tipo para fazermos atletismo. A Cláudia nasceu em Famalicão, em Joane, mais concretamente, começou a praticar atletismo aos 13 anos. Joane, que é uma terra que é também uma referência em termos de atletismo, aliás, acaba lá uma das provas mais conhecidas da região norte em termos de atletismo, que a Cláudia já ganhou a clássica Famalicão-Joane. Começou a correr aos 13 anos, começou no Braga, não é? Que é também uma referência do atletismo em Portugal. Está ali entre duas grandes gerações de atletas do Braga, foi atleta profissional do Braga, uma geração com nomes grandes como a Manuel Machado, a Albertina Machado, e depois outra geração, mais nova que a Cláudia, como a Dulce Félix e também a Sara Catarina Ribeiro e também a Jéssica Augusto. Representou vários clubes, para além do Sporting Clube de Braga, esteve também no Futebol Clube de Porto, esteve no Joma, esteve no Salgueiro, esteve no Maratona. Aliás, no Porto também correu com outro grande nome do atletismo em Portugal, que é a Fernanda Ribeiro. Venceu inúmeras provas de estrada, tem títulos no corta-mato, tem títulos na pista, quer individuais, quer coletivos. Subiu muitas vezes ao pódio, já ouviu o hino português no lugar cimeiro do pódio. Mas os Jogos Olímpicos foram provavelmente um sonho que foi sendo adiado e certamente foi uma das maiores frustrações da sua carreira não ter chegado aos Jogos Olímpicos. É verdade. Já agora obrigado pelo convite e sim, ao longo destes anos todos o sonho era ir aos Jogos Olímpicos e nunca consegui. Quase sempre acompanhado por lesões e se calhar alguma incapacidade, não é? Porque só vão lá mesmo os melhores. Mas... Pequim esteve muito perto. Sim, estive muito perto em Pequim mas pronto, uma lesão, na altura estava a treinar muito bem e a tentar fazer mínimos à maratona e a faltar 2 semanas para conseguir concretizar essa maratona, tive uma lesão que me fez abdicar da prova e desse sonho. Estávamos a falar da Maratona de Berlim, julgo eu. O que é que sente um atleta e como é que vai buscar forças para continuar a trabalhar quando, depois de meses e meses de trabalho e quando tem grandes expectativas de conseguir os mínimos numa grande maratona internacional, numa das maiores maratonas internacionais, que é a Maratona de Berlim, o que é que se sente depois de deitar no fundo fora meses e meses de trabalho e como é que se vai buscar forças para voltar aos treinos, voltar a trabalhar e para voltar a competir? Não é fácil. Acho que o primeiro temos que, o principal de tudo é aceitar que estamos lesionados, temos que parar e recuperar. Começa aí o processo e é logo o mais rápido de se fazer, é aceitar. Mas essa aceitação é muito difícil. E temos que nos amarrar a alguma coisa, principalmente ao que queremos voltar a correr. É por isso que depois sofremos a tratar, sofremos a tentar recuperar outra vez, porque o nosso foco será sempre voltar a correr, voltar a tentar outra vez. Isto é sempre por tentativas, a gente treina para tentar ser melhor e só quem consegue ultrapassar é que há de chegar lá. E a vida é feita assim, de muitos obstáculos, mas sem dúvida é um processo mais difícil, ainda é pior do que perder uma competição, é certamente uma lesão. Mas também aprendemos a lidar com isso e o melhor é aceitar e pensar já na próxima, neste caso é a recuperação, que será a nossa vitória, não é? Claro. A Cláudia foi treinada por nomes maiores do atletismo
em Portugal, como Alfredo Barbosa, Samer Araújo, António Ascensão. Foi também treinado depois pelo Carlos Freitas, também foi nosso convidado, tal como o António Ascensão foi nosso convidado. Foi treinado, portanto, pelo Carlos Freitas na Joma, mais recentemente pelo Pedro Ribeiro, também pelo Rui Ferreira, que treina aqui, a Salomé e a Sara Catarina Ribeiro. Vamos ter um dia também a Cláudia como treinadora, ou é um desafio que nunca pensou abraçar? Não, é um desafio que nunca pensei em abraçar. Gosto de dar algumas dicas, gosto de ajudar quem me pede e quem precisa, mais quem me pede, a dar alguns conselhos, mas treinar em si não me fascina muito. Estávamos a dizer que foi treinada por alguns dos maiores nomes do treino em Portugal, no atletismo, e com todos eles com medalhas e com muito sucesso. É muito diferente treinar com estas individualidades, ter treinado com Alfredo Barbosa, com a Sameiro Araújo, ou fundamentalmente as metodologias são muito semelhantes e o que varia é, no fundo, a cumplicidade que se tem com os atletas? Agora tem mudado muito. Antigamente não, aquilo era... Normalmente treinavam todos a mesma coisa, mais sério, menos quilómetro, mas a base era praticamente a mesma. E agora um à parte dava resultado porque sempre tivemos grandes campeões. Agora está a mudar muito a metodologia de treino, mas sem dúvida que é a cumplicidade que se tem com o treinador. Tem que haver ali um rigor. Não pode haver muita aproximação, senão começamos a facilitar. Para haver disciplina. Mesmo, senão começa ali a facilitar alguma coisa, mas sem dúvida que é aquele companheirismo que vamos tendo, saber que a pessoa confia em nós e nós confiamos na pessoa, é o principal de um bom resultado. O atletismo, vamos voltar um pouco atrás, o atletismo surge na sua vida aos 13 anos, como é que aparece no Braga aos 13 anos, como é que se interessa pelo atletismo e como é que vai de Joane para Braga, não é que seja muito longe, mas... Sim. Na altura era muito longe. Aliás, julgo que tem um clube local que tem pergaminhos no atletismo em Portugal. O núcleo um clube local em Joane. Sim, mas na altura não tínhamos. E eu fui para o Braga, mas corria num núcleo do Braga que era em Joane, que estava em Joane. Tínhamos um treinador que fazia captação e eu acho que, igual a toda a gente, eu não gostava de correr. Eu adoro correr, mas no início penso que ninguém gosta muito de correr. Aliás, nós só corremos para fugir a alguma coisa, não é? Só que as minhas amigas, o meu grupo de amigas e amigos foram todos para o atletismo. E eu não gostava, mas não tive outra opção em acompanhá-los e de correr. Nesse núcleo do Sporting Clube Braga? Sim, em Joane. E então comecei mais por acompanhá-los, não é? no dia-a-dia, e depois o certo é que todos eles foram seguindo a vida dele e desistindo, e eu fui a única que fiquei daquele grupo. Anos e anos foram passando e eu cá continuo. Muitas vezes a escola, nomeadamente o desporto escolar, tem alguma importância nesta detecção de talentos. Consigo tal não aconteceu? Não chegou a participar nos corta-matos escolares? Não cheguei, já corria e entretanto comecei a participar nos corta-matos escolares, nacionais e internacionais também. Cheguei a fazer jogos da FISEC, que eram jogos, tipo uns mini-jogos olímpicos que faziam entre escolas. Cheguei a fazer europeu e a nível mundial e sem dúvida que eram umas experiências. Aliás, eu era uma miúda de Joane, nunca tinha saído dali e a primeira vez que fui à Inglaterra correr pela escola uma semana, claro que aquilo foi uma experiência muito marcante e foram estas experiências que me davam motivação e vontade de continuar, porque nós também não tínhamos nada e estas pequenas coisas eram... Pequenas coisas não, era um grande feito, não só de competir, mas também de poder viajar e ir conhecer outras pessoas e outras culturas. Falou há bocadinho que os treinadores tinham metodologias muito semelhantes e frisou que essas metodologias davam resultado e que nós tivemos resultados fantásticos. Temos ali algumas gerações absolutamente fantásticas que trouxeram para Portugal resultados que não seriam expectáveis num país com 10 milhões de habitantes.
Como é que vê o fundo e o meio fundo neste momento em Portugal e os nossos resultados? Nós tivemos uns Jogos Olímpicos recentemente, os Jogos Olímpicos de Tóquio, em que no fundo e no meio fundo nós tivemos na maratona, no caso do fundo, tivemos na maratona 3 representantes, a Sara Catarina Ribeiro, a Salomé e a Sara Moreira, e no meio fundo tivemos a Salomé Afonso e a Marta Pé nos 1500 metros. Não tivemos homens sequer nestas disciplinas. Isto é um problema estrutural, é um problema conjuntural, aconteceu ou tem aqui alguma coisa por trás que faz com que os resultados na minha não apareçam? visão, não tem muito a ver com a metodologia do treino, se bem que tem sido alterada, mas penso que é mais a nível cultural. Acabou-se muito com a formação, a culpa, não posso dizer isto, mas é de algumas entidades, principalmente da Federação, porque deixou de investir não sei se será a principal culpada, mas deixou pelo menos que a formação se perdesse, e não havendo formação não pode haver campeões, porque quem começa tarde muito dificilmente consegue chegar muito alto, muito longe. O Carlos Lopes foi campeão muito tarde, mas já corria há muitos anos, não é? Porque isto para formar um atleta demora muito tempo. Mas sim, isto já é um processo que já está a acontecer há alguns anos, desde que se deixou de investir na formação. A tendência é que as próximas gerações deixem de existir atletas, e está a acontecer que atletas a nível mundial em Portugal não temos. Temos ainda algumas promessas, poucas, e temos ainda já algumas atletas já feitas, que sim, estão-nos a dar garantia, foram aos Jogos, têm feito resultados a nível mundial e vão continuar, porque são das melhores do mundo, mas para trás não se vê pessoas a ser formadas para chegar a esse patamar. E é um bocado triste, não é? Porque é mesmo isso, nós somos um país que sempre nos deu atletas, podíamos não ter mais nada, mas tínhamos atletas de grande nível mundial, por todas as maratonas e campeonatos, tínhamos sempre uma referência de um atleta português. E aliás, toda a gente lá fora conhece um atleta português que seja de uma modalidade. Estava a dizer-nos que, no fundo, há um déficit de praticantes nos escalões de formação, portanto, nos escalões mais jovens, mas, curiosamente, isto contrasta com um movimento runner que tem cada vez mais praticantes. Nós tivemos agora a pandemia e que provavelmente afetou este crescendo de praticantes, mas continuamos a ter provas de estrada, fundamentalmente, que têm mesmo trailers, provas fora da estrada, que têm centenas e centenas e milhares e milhares e milhares de praticantes e, portanto, e de participantes. De que forma é que vê este movimento na seguinte perspectiva? Ele é favorável aos atletas profissionais, àqueles atletas que estão na frente, que chegam à frente, ou, pelo contrário, acaba por não ser muito favorável? O que é que eu lhe quero perguntar é se as organizações estão mais centradas no número de participantes, no número de atletas que vão ter na prova, ou na qualidade desses atletas, e até que ponto estas grandes provas, são efetivamente importantes para os atletas profissionais, aqueles que nos vão trazer resultados, ou até poderão ser prejudiciais para esses atletas. O que é que lhe parece? Começa logo por um ponto de partida. Antigamente não havia uma prova de estrada que não tivesse também provas para miúdos. Claro, distâncias muito mais curtas, mas havia sempre a competição de miúdos, portanto logo havia os miúdos a correr, não é? Se os miúdos começam a correr novos, vão chegar quando chegarem a sénior já teremos campeões. Neste momento, se contarmos as provas todas que há a nível nacional, que estão cada vez mais fantásticas, com mais gente a correr, e isto é muito giro. Mas e cada vez mais bem organizadas, mais seguras, sem dúvida, sem dúvida. E aliás, isto não é qualquer crítica às organizações, antes pelo contrário, elas efetivamente fazem produtos, que acabam por ser produtos que são vendidos também, mas produtos com muita qualidade, quer dizer, com muita qualidade. Onde eu queria chegar é que destas provas todas que há em Portugal, e são muitas, são poucas as que têm corrida para miúdos. Eu tenho um miúdo, quero que ele compita, que
faça uma prova não existe. As provas são bem organizadas, mas não há corrida para miúdos. E os miúdos nem podem fazer provas de 10 km, não é? Nem muito menos meias maratonas e por aí fora. É muito difícil conseguir trazer um miúdo para o atletismo, porque isto é muito duro, não é? Quem corre sabe que isto é muito fantástico, mas é muito duro. E é difícil cativá-lo, ainda mais com que motivação, com que objetivo, se não há provas ao fim de semana, se não há provas que eles possam lá mostrar o trabalho que estão a realizar. E nesse campo as organizações falharam muito, mas isto é porque é uma tendência de mercado, não é? Claro, obviamente. Não, parece-me que no passado a maior parte das provas eram organizadas por associações desportivas de base local que tinham também as suas secções de atletismo, não é? Sim, e portanto punham os seus atletas a correr, era uma forma até de mostrar os seus atletas à população e obviamente também participavam nas provas que outros clubes organizavam. Neste momento são organizações profissionais que fazem um excelente trabalho de motivação para a atividade física e de motivação para a atividade física e até para a saúde, não é? Porque são provas muito apelativas, que são muito motivadoras para que as pessoas participem, porque gostam de participar, gera-se um ambiente muito salutar, muito divertido, e, portanto há muita gente que provavelmente começa a correr porque se sente atraída por todo aquele ambiente, por todos aqueles pórticos, por todo aquele aparato que as corridas acabam por transmitir. Sim, sem dúvida. Um exemplo disso é engraçado a gente, se for acompanhar uma maratona, se for ver uma maratona, ver os atletas a chegarem completamente exaustos e muitos já não conseguem dar mais do que caminhar. Mas quem está de fora fica tão motivado com aquela experiência, não é de não conseguir andar ou de sofrer, mas porque é um ato heroico, não é? É uma superação que é incrível, que muita gente que vai acompanhar alguém, um amigo, um familiar, ou por acaso acompanha uma corrida, quer se inscrever logo numa. Claro. E a ver aquele sofrimento, mas aquilo é uma superação, não é? É por isso que a corrida é tão viciante e motivante. Aliás, antigamente as maratonas, fazer os 42 km de uma maratona era para um punhado de eleitos, não é? Neste momento há quase que uma democratização desta distância, não é? As pessoas perceberam que qualquer pessoa que se prepara, obviamente, que cautela a sua saúde e a sua preparação, pode fazer uma maratona e, portanto, há aqui quase que uma democratização da distância que há umas décadas atrás estava no fundo, apenas acessível a um punhado de atletas profissionais ou, pelo menos, pessoas que tinham uma dedicação ao atletismo. Eu, com a minha experiência, eu nunca conseguia pensar numa maratona porque os 42 km para mim era uma fasquia muito elevada, eu nunca ia conseguir fazer 42 km e treinava todos os dias, já corria há muito tempo, mas 42 km parecia uma coisa que era muito para além das minhas capacidades e tanto é que a minha experiência foi muito mais tarde. Ok, tive aí um percalço em 2008 que era para tentar mínimos para os Jogos, mas já foi muito tarde na minha carreira, um bocado por isso, por a visão que tínhamos da maratona ser muito difícil de a fazer. E quem se preparar. Claro. Até quem se preparar bem para ela é difícil. Falou agora da sua carreira, temos sempre momentos inesquecíveis na nossa vida e na nossa carreira. Qual destes dois momentos é para si assim mais, ou lhe causa mais nostalgia? A medalha de ouro nos 10 km nos Jogos da Lusofonia em 2014 em Goa, que ganha, não é? Que vence, e ouve tocar o hino nacional, ou as 2 horas, 37 minutos e 13 segundos da Maratona de Amsterdão, em que faz o melhor lugar melhor lugar feminino de uma cidadã europeia. Sim, foram situações diferentes. Claro que em Goa foi muito especial porque foi a representar o país e ouvir o hino é sempre uma sensação. Aliás, eu estava com muito receio, mais que da prova até acabei por vencer fácil, e depois estava com muito receio de subir ao pódio porque pensei que ia chorar, não é? Tipo, via as minhas colegas subir e chorava, imagina quando fosse eu. Porque já tinha subido, mas a nível coletivo,
portanto estávamos ali acompanhadas umas às outras, portanto dá-nos ali uma segurança. Sozinha estava com muito receio, mas curioso, eu estava tão feliz, estava com a adrenalina tão grande que subi ao pódio e começou a tocar o hino e eu só me conseguia rir e dançar e rir. Estava completamente fora do contexto, mas porque estava tão feliz que aquilo toca-nos profundamente. Claro. Em Amsterdão foi muito duro porque lá está, a maratona, a corrida a um ritmo mais exigente e mesmo não sendo, não é? Porque cada um corre ao seu ritmo, passámos por fases que nos faz questionar a vida e o porquê e estar ali. O que é que eu estou aqui a fazer? Sim, mas sem dúvida que depois de cortar a meta passa tudo, é uma enorme alegria e sou a maior, independentemente do que faça e claro que fica marcado porque foram 3 meses a treinar para chegar ali e conseguir dar o meu melhor, que é o que se tenta fazer e conseguir. Fez 2 maratonas, fez esta de Amsterdão, onde fez esta marca, fez também Nova Iorque. Tentou fazer Berlim, mas como vimos, teve uma lesão 2 semanas antes e não chegou a partir. Não a atrai fazer uma maratona, por exemplo, a Maratona de Porto, que aconteceu há menos de um mês, que é uma grande maratona em termos internacionais, provavelmente uma das maratonas até mais bonitas, tendo em consideração que se desenrola junto ao mar e junto ao Rio Douro, portanto tem uma paisagem absolutamente fantástica, uma organização também fantástica. Não a atrai fazer uma maratona destas no meio do pelotão, sem preocupação com tempos, ou depois de colocar um dorsal é para deixar tudo na estrada? Acho que quem está ligado à competição há muitos anos, pelo menos é o que eu sinto, um dorsal ao peito faz-nos esquecer a idade, as mazelas e tudo. E é muito bom, mas depois vai ser muito mau, porque depois as dores vão ser muitas. A questão de eu nunca mais fazer maratonas. Quando acabei Amsterdão, fiz uma ruptura, provavelmente durante a prova, e fiz uma ruptura e tive de estar muito tempo parada, e até que a maratona foi em outubro e eu tinha já um compromisso de correr a meia maratona a Macau em dezembro. Eu fui fazer uma ressonância e o médico disse que eu não ia correr mais durante aquele ano e estávamos em outubro, porque a ruptura era mesmo muito grande. E eu, mais uma vez, confiei no processo, aceitei, ok, tenho uma ruptura, mas também marquei e finquei a minha posição que queria correr. Claro que isto é um bocado relativo, mas tive sempre esse foco que ia recuperar porque queria ir a Macau, não é? Ir a Macau, fazer a meia maratona, que diziam muito bem daquilo, e então só me foquei naquilo, que é certo, é que consegui recuperar, e em dezembro estava lá a fazer a meia maratona. Foi muito bom, mas a questão das maratonas, o desgaste é muito grande e o meu terapeuta na altura tinha-me posto a balança em 2 pontos, que era ou que fazia mais uma maratona e reduzia para metade o meu processo de treino, os meus anos que eu tinha ainda para correr, ou deixava de fazer maratona e esses anos que eu podia correr, podia dar para o dobro. Claro. E eu, entre correr uma maratona e correr menos anos, ou correr mais anos e não correr maratonas, eu prefiro correr mais anos. Porque eu não consigo pensar, às vezes nem me apetece correr, e nestes últimos tempos tem sido um bocado assim, mas não passa para a cabeça não conseguir correr. Claro. Portanto, eu quero correr até, se conseguir chegar aos 100 anos, correr até aos 100 anos. A Cláudia foi atleta profissional, viveu do atletismo durante muitos anos. Durante esse tempo teve alguma preocupação em preparar o seu futuro ou estava focada nos resultados e esqueceu-se de pensar o que é que eu vou fazer a seguir quando acabar o atletismo? O atletismo pode não acabar como fruição, não é? Como lazer, não é? Mas como profissão ele vai acabar mais cedo ou mais tarde. Teve alguma preocupação? Foi preparando o fim da carreira? Ou isso não era uma coisa que estivesse presente? A maior parte das vezes não estava presente. Até porque nós achamos viver o hoje, não é?
e achamos que vamos correr. Sabemos que não, mas achamos que vamos correr sempre. Mas cheguei a entrar na Universidade do Minho, em 2 cursos diferentes, mas chegava sempre a alturas com estágios, provas e muitos treinos, que eu sei que isto é uma desculpa que eu dava sempre, porque tenho colegas e conhecidos no mundo do desporto e principalmente do atletismo que conseguiram tirar cursos e continuar a ser atletas, mas é muito difícil as duas coisas. E na altura eu queria era correr, só pensava em correr e não preparei bem esse futuro. Mas a vida vai-me dando, tenho tido sorte e vai-me dando oportunidades. Entretanto, tirei uma formação, ainda corria, mas já não tanto a nível profissional, mas fui tirar um curso corria na altura numa equipa que tinha uma clínica de fisioterapia em Lisboa e surgiu a oportunidade de tirar um curso, ficar lá a trabalhar na clínica e entrei no mercado de trabalho quase assim, sem dar por ela. E continua ligada ao atletismo. A Cláudia também já fez trails e é muito diferente correr na estrada. O que é que os trails têm que a estrada não tem? Eu achava curioso as pessoas falar do trail. O entusiasmo é o mesmo que da estrada, ou da pista, ou de corta-mato. Correr é correr. Mas queria experimentar para sentir também esse entusiasmo. A verdade é a gente, mais uma vez, com dorsal ao peito, ao ter partido, e a Cláudia só tem um foco, que é chegar ao fim. Chegar ao fim o mais depressa possível, não é? Sem dúvida que eu não consegui apreciar paisagem nenhuma, não consegui tirar uma boa fotografia, não consegui ter companheirismo. Tive alguns, porque há zonas que é impossível correr. Eu principalmente nas descidas não conseguia, portanto tinha sempre um cavalheiro que me ajudava numa descida e sim, essa parte é engraçada, mas isso também temos na estrada, não é? Temos uma dificuldade, tem sempre ali uma voz de apoio, uma pessoa que nos dá uma mãozinha, que nos põe à frente a ajudar, a tirar o vento, esse companheirismo cá na corrida, mas em todo lado. E no trail, pronto, o meu foco era cortar a meta o mais rápido possível, tanto é que eu fiz 3, os 2 primeiros que fiz ganhei, portanto só via a meta, só no queria terceiro contar. lesionou-se. E o terceiro, caí, lesionei-me e pronto, fiquei por ali. E ficou por ali e ficou sem correr durante algum tempo. Foi. Corre, não é? Já voltou a correr. Que objetivos é que tem na corrida para o futuro? Eu não tento pensar nisso, isto é quase como a parte de tentar arranjar um futuro. Agora não estou a pensar muito a parte, porque é muito difícil preparar-me para algum objetivo, porque sei que estou sempre limitada por causa do pé, da minha lesão que tive na corrida, no trail, e depois por causa da idade. A gente bem não quer, não é? Como a professora estava a dizer, já passei muitas gerações. Quando eu ouço falar assim, até penso que já sou eterna aqui, não é? Já ando cá há muitos anos, nem eu fazia ideia de quantos, de tantos que já são. E portanto é muito complicado traçar um objetivo. Deixo rolar, vou treinando com prazer agora, mesmo quando me apetece, e se surgir uma outra competição, e se eu estiver bem, tenho gosto em fazer, que já fiz este ano a Corrida da Mulher, em Lisboa, e senti-me muito bem, até me surpreendi a mim própria, e é sempre uma adrenalina e uma motivação grande cortar a linha da meta. Cláudia, deixe-me dizer-lhe que nós já tivemos 2 convidados, o Óscar Loureiro, que foi o nosso convidado com 80 anos, há 2 anos atrás, e continua a correr, com 82 anos, continua a correr neste momento. Recentemente encontrei-o na Family Race, a prova que se faz juntamente com a Maratona do Porto. E o Óscar Loureiro, que foi nosso convidado, que tinha feito 80 anos há pouquíssimo tempo, lá estava na partida e esteve com certeza na chegada também e com certeza com um tempo fantástico para os seus 82 anos.
Também tivemos como convidada a Analice Silva, que aqui nesta pista concluiu os 100K Portugal, fez os 100 km com 70 anos. Portanto, a idade, efetivamente, não é assim tão determinante se os objetivos forem sendo ajustados, obviamente, à nossa realidade. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar as suas experiências, e nós vamos nos encontrando aqui na pista, porque sei que também treina com alguma regularidade aqui na nossa pista de atletismo. Muito obrigado mais uma vez, sim, senhor. E continue-nos a acompanhar nos nossos free runnings especiais. Muito obrigado. Obrigado.